Olá pessoal, Éder Léo aqui. Vamos então para mais um vídeo no meu diário de trade, onde eu mostro diariamente as operações que eu faço no mini índice, sempre explicando aí o motivo da minha leitura, o motivo das minhas entradas, mostro um relatório de performance e por último, eu deixo as operações de forma acelerada para vocês acompanharem. Hoje segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, e já vamos direto aqui para o gráfico, tá? Então assim, hoje o que eu já estava vendo no mercado, tá? Estava vendo no mercado aqui que o último movimento, o movimento de sexta-feira, era um movimento de equilíbrio, onde nós temos o topo na máxima da sexta-feira e o fundo na mínima da sexta-feira, tá? Esse é o último movimento importante que eu vejo no mercado. Eu considero que toda essa alta aqui que teve na sexta-feira ainda era parte de um equilíbrio, principalmente se a gente for analisar, e ele fez aqui uma volta em V, tá? Ou seja, ele fez uma queda grande da abertura. Vou mostrar aqui para vocês aqui no gráfico. Ó. Fez aqui uma queda grande na abertura, deu uma consolidada e depois retornou todo até uma nova máxima, né? Então, esse tipo de movimento, movimentos em V, ou esses movimentos aqui que uns chamam movimento em A, eles são padrões de equilíbrio, porque o preço se desloca de uma área a outra, mas ele não sai de uma faixa de preço. Então ele continua dentro de uma faixa de preço onde tanto compradores quanto vendedores consideram, isso aqui no macro, né, consideram essa faixa de preço uma faixa justa. Inclusive, se você subir o time frame, se subir ali o seu tempo gráfico, você vai perceber que o mercado está de fato numa região de equilíbrio. Vou mostrar para vocês aqui dentro do diário, que é um time frame maior. Só para contextualizar, para a gente iniciar a semana, tá? Então aqui, ó, no diário, vocês podem ver, isso aqui nada mais é do que um equilíbrio. Veja aqui que nós temos um topo, temos aqui o fundo, o preço até tem aqui, ó, uma barra de venda, uma barra de compra, uma barra de venda, uma barra de compra, uma barra de venda, ou seja, ele está trabalhando aqui, compradores, vendedores, mas ele não sai de uma região, ele não sai de uma faixa de preço. Se a gente for analisar, ele não está saindo aqui, ó, dessa região, ó, de preço, tá? Então, esse padrão aqui no diário se reflete um padrão dos 5 minutos, um time frame menor, tá? Eu vou buscar aqui de novo as setas das operações. E aí, pessoal, hoje, felizmente, eu quebrei a sequência negativa de loss, que eu tive 3 dias de loss seguidos na semana passada. Felizmente, hoje quebramos a sequência negativa, tá? Então foi um dia que foi positivo. E aí, eu vou, antes de mostrar aqui a operação, eu vou citar para vocês algo que eu escutei no passado aí de outros traders experientes, inclusive do Vitor Hugo, que foi um mentor também, ele estudou a metodologia do Al Brooks, do Felipe Aranha lá no passado, depois ele desenvolveu também a metodologia própria dele, e ele dizia uma coisa bacana que era assim, ó, que bacana, mas me chamava atenção, né? Ele falava assim, operar, ele chega, depois de um certo momento, né, de um certo tempo de consistência, ele chega a ser chato, porque ele fica monótono. E aí aquilo nunca entrava na minha cabeça, e de certa forma até não entra até hoje, achar que operar é chato. Isso eu não acho, eu acho bacana, eu acho uma atividade prazerosa até hoje, e acho que vou pensar assim a vida toda. Mas eu entendi o contexto que ele quis dizer, eu entendi qual que é o foco que ele quer falar. Ele disse que perdia um pouco ali aquela emoção do mercado, ficava monótono, porque você vai ter seus pontos onde você vai operar, e se você só vai operar quando chegar naqueles pontos. E no momento que chegar naqueles pontos, você vai executar sua entrada, vai definir seu stop, vai fazer algum gerenciamento ali, mas não vai ter grandes emoções. E se você está disposto a fazer poucas operações por dia, essas operações com esse tipo de probabilidade que você quer, serão poucas durante o dia. Então você vai executar elas quando aparecer, e caso não apareça nada, você não vai fazer nada. Então não tem aquela forte emoção que a gente tem lá no início, quando a gente começa a operar, quando a gente aprende o mercado, quando a gente começa a conhecer o mercado, que a gente a cada 5 minutos a gente acha uma possibilidade de entrar ou de sair do mercado, né? Então, esse é o ponto que eu acho que ele queria dizer e concordo. Por exemplo, vou mostrar para vocês e eu acho que isso é uma das coisas que eu evolui bastante conforme eu fui tendo mais experiência no mercado. Ó, eu venho de 3 dias seguidos de loss, tá? A sequência aí, quarta, quinta e sexta-feira passada. Hoje, o mercado iniciou já fazendo um range de abertura. Ele ficou consolidado aqui. E dentro dessa região, se eu estivesse muito ansioso para operar, eu ia, quem sabe, tentar catar alguma coisa aqui embaixo, tá? Trabalhar em cima desse TTR aqui.
E não é algo bacana de fazer, porque o range é muito curto, você vai comprar, se posicionar errado, de repente você não vai sair, vai chegar perto do alvo, não sai e volta. Então não é legal de trabalhar aqui. E faz tempo, já faz mais de 2 anos, que eu gosto de operar esse tipo de padrão, de range de abertura. Eu fico sempre esperando um rompimento com convicção, ou para um lado, ou para o outro. Quando eu falo com convicção, é com sinais de força, sinais de presença da parte que está sobressaindo a outro. É normal acontecer, nesses ranges de abertura, tentativas falsas de rompimento, que é de repente ele fechar uma barra com uma 22, depois reverter e acabar rompendo aqui abaixo. Isso costuma acontecer com certa frequência. Então eu tenho que realmente ver sinais. Mas, como eu estava vindo de sequência negativa, antigamente, quando eu tinha menos experiência, seria natural eu ver uma barra com uma 22 e já sair comprando. Eu estou ansioso para fazer uma operação e sair no gain e quebrar a sequência negativa. Poderia estar com essa ansiedade, tá? Hoje em dia, com experiência, eu não vou ter essa ansiedade. Eu vou ficar mais tranquilo para poder operar. Eu vou ver essa barra número 22, que parece ser uma boa barra de rompimento dentro desse range de abertura, tá? Porque aí eu não estou mais considerando o cenário macro do equilíbrio aqui para trás, eu vou considerar para operar um equilíbrio micro, que é do range de abertura. Só que se eu compro a 22, nessa saída aqui, tá, não me parece ainda com convicção, eu provavelmente esperaria mais uma barra. Aí eu veria a barra número 23, agora aqui parece ser realmente convicção, eu poderia comprar a 23, porém contra ela eu tenho esse topo aqui, e por mais que eu não esteja lendo, eu não fico confortável de fazer uma estrutura de compra aqui, sabendo que no range de abertura muitas vezes acontece uma reversão e o rompimento acaba acontecendo ao contrário do que ele tentou a primeira vez. Então eu não faço nada aqui e fico pensando o seguinte: eu estou estruturando aqui uma compra de maior probabilidade, pensando em um desequilíbrio muito forte comprador, é muito provável que acima da máxima de ontem apareçam compradores e não vendedores. Então eu guardei mais uma barra, veja a barra número 24, essa sim é uma barra que eu entrei. Eu entrei aqui estruturando com 10 contratos, uma compra buscando 250 pontos de alvo para 495 pontos de stop. Porém, qual que é a dificuldade que eu vou ver aqui e o que eu vou pensar para fazer um gerenciamento ativo, tá? Eu medi isso aqui como um rompimento, considerando que a barra 24 sim é o rompimento, é o desequilíbrio muito forte. Então com isso eu vou ter um projetado de movimento até aqui, ó, que eu marquei, que é 100% dessa barra de entrada. Esse é o meu projetado. Foi assim que eu defini meu alvo. Meu alvo sempre é um pouco antes do projetado, então dava 250 pontos aqui. E eu fico esperando o seguinte. Aí eu vou, para quem acompanha mais meus vídeos, vai ver que eu já falei sobre isso antes. Eu estou entrando para um desequilíbrio muito forte, que na minha opinião é a maior força de um movimento do mercado, então tem que se deslocar rápido. Eu posso aguardar, nesse caso aqui, uma transição de ciclo para um desequilíbrio forte, onde ele perde um pouco a força, onde apareça alguma correção, uma correção rasa, e eu vou poder manter essa operação aqui. Eu posso até aceitar, nesse caso, uma transição para desequilíbrio fraco, a partir do momento que ele se deslocou acima e chegou na 23, tá? Digamos que eu não tivesse saído no alvo na 23. Ele tivesse chegado muito próximo, mas não tivesse saído. Eu poderia aguardar a transição para o desequilíbrio fraco, que era uma correção um pouco mais profunda, porque o desequilíbrio fraco normalmente faz uma nova máxima. Eu poderia aguardar, esperar para ver se ele vai fazer uma nova máxima e chegar no meu alvo, tá? Mas eu não poderia esperar o último ciclo, que é o ciclo de equilíbrio. Ou seja, eu não poderia deixar o mercado transitar para o ciclo de menor força, porque eu entrei para uma operação de força. Então, se eu entrei para uma operação de força, veja só, não é coerente eu aguardar ou manter uma operação quando ele perder toda a força e ficar no movimento mais fraco do mercado, que é o equilíbrio. Então, eu teria que sair assim que eu visse esse sinal de equilíbrio, ou assim que eu visse duas tentativas de desequilíbrio fraco, de tentar ir na máxima, não ir, fazer uma nova correção, tentar de novo, isso também faria eu sair antecipado, tá? E isso tudo significa o quê? E se eu não tivesse saído no meu alvo na barra número 23, eu não sairia na 24, esse é 24, não, se eu não saísse na 25, eu não sairia na 26, não sairia na 27, porque isso aqui já para mim já é uma transição para desequilíbrio fraco, tá?
eu veria ela chegar na 29. Digamos que ele não chegasse no meu alvo, a partir daqui que o meu alvo estaria aqui nesse movimento projetado, tá? Não foi o caso, mas só para mostrar para vocês como eu faria esse gerenciamento. Eu veria ele chegando aqui e na 30, assim que tivesse fechado a 30, eu iria abandonar. Eu já acho que a 30 agora entrou num ciclo de equilíbrio. Agora o mercado já está equilibrando nessa região aqui. Então eu iria abandonar o trade aqui nesse momento, tá? Isso tudo só para explicar para vocês aqui a parte de coerência na leitura. E quem acompanha mais seguidamente meus vídeos vai perceber que quando eu falo em desequilíbrio fraco, equilíbrio, eu tenho que manter uma coerência de leitura. Mesmo que vocês não operem da mesma maneira que eu, ou que não, de repente não compreendam como é esse operacional, mas no momento que eu repito a leitura, você consegue perceber que existe uma coerência nela. Eu não vou fazer uma coisa diferente do que eu estava planejando. Então, como eu faço gerenciamento ativo e eu entrei para um desequilíbrio muito forte, eu poderia aceitar algum tipo de correção, mas eu não poderia aceitar uma mudança de ciclo para dentro do equilíbrio, então eu teria que sair antecipado. Mas, felizmente, não foi o que aconteceu, eu saí no meu alvo. Vou mostrar para vocês aqui no meu relatório de performance. Na conta simuladora eu não tenho nada. Na conta 144, que é a conta que eu sempre mostro para vocês diariamente, fechei o dia aqui com R$500 redondos, tá? Então foram 250 pontos que eu fiz, com 10 contratos. O máximo de exposição negativa que eu fiquei nesse trade foi 55 pontos. Ou seja, esse é o tipo de operação que eu considero uma ótima operação. Eu entrei, o mercado corrigiu pouco e logo foi para o meu alvo. Significa que a minha leitura de desequilíbrio muito forte funcionou 100%. E como eu sempre falo, o desequilíbrio muito forte, eu sei que ele vai se deslocar rápido. Por quanto tempo ele vai demorar se deslocando, ou se ele vai chegar no movimento projetado, nós não temos como ter certeza. Eu sempre tenho que estruturar pensando em como agir caso ele não se conclua, caso ele não chegue até o movimento projetado. Beleza, pessoal? Então, hoje foi apenas esse trade. Depois disso eu não consegui estruturar mais nada, né? Veja que depois disso o mercado até fez uma nova máxima, né? Fez aqui mais uma perna. Agora ele parece que está em um desequilíbrio fraco, de alta. Apesar de eu considerar que isso aqui já é um equilíbrio, é um fundo, mas ele está fazendo um comportamento de desequilíbrio fraco, que é aquele de impulso, correção profunda, nova máxima, correção profunda e quem sabe uma nova máxima. Porém, eu acho que agora não é interessante eu fazer nenhuma compra. O mercado está deixando muitas sombras, eu estaria operando no sentido mais fraco, no ciclo mais fraco do movimento, e isso não é interessante para mim, principalmente porque agora eu já cheguei no valor aí, que é o valor mínimo que eu gosto de fazer, né, quando eu consigo sair positivo. Então, vou garantir esse valor, quebra a sequência negativa, fico com o emocional com boa confiança para poder trabalhar nos próximos dias também. Diga aí nos comentários como foi seu dia, eu espero que tenha sido um ótimo dia, tenha aproveitado essa subida no mercado. Deixa um like se você gosta desse tipo de conteúdo, se você curtiu esse vídeo, se você me acompanha. Me dê o feedback aí se você está gostando dos vídeos, né? Com o like é um ótimo feedback, assim eu sei que o conteúdo está sendo legal e que as explicações que eu estou fazendo não é muito chata, né? Que ele acaba ajudando o esclarecimento aí da visão do mercado. Certo, pessoal? E se você não é inscrito, se inscreva no canal para poder acompanhar esses vídeos aí ao longo do ano, essa série do projeto que eu estou fazendo. Beleza, pessoal? Então fique agora com as operações de forma acelerada, apenas uma operação no dia de hoje, e até o próximo vídeo.